Syrian security forces have opened fire on protesters with reports of between 20 and 100 people dead. The scenes are unprecedented, day after day of protest. Syrians now demanding what Tunisians and Egyptians have just won. But Syria's President Bashar al-Assad is still a hero to many. And the pressure is mounting. Protests sprang up today just a few miles from the president's hometown. There is talk that Syria is fast reaching the point of no return. O som que acabamos de ouvir é de uma reportagem da cadeia de televisão britânica Channel 4, lançada quando a guerra da Síria fez 10 anos. Estas foram as primeiras notícias, quando ainda nada se sabia sobre o futuro. No dia 15 de março de 2011, a Síria entrou de rompante na Primavera Árabe. Um grupo de rapazes escreveu numa parede de uma escola a frase "É sua vez, doutor". Naquela altura era uma frase enigmática, já que poucas pessoas fora da Síria conheciam assim tão bem o regime ou o seu líder, Bashar al-Assad, para saberem o seu significado. É que Assad é formado em oftalmologia. Disse uma vez, antes da guerra, que escolheu esta especialidade na escola de medicina porque não gosta de ver sangue. 12 anos depois de ter dado início ao massacre do seu próprio povo, é possível que Assad continue sem ver sangue, fechado no seu palácio hiperprotegido com antiaéreas de fabrico russo. Eu sou a Ana França e este é o podcast Mundo a Seus Pés. Hoje vamos falar dos 12 anos da Guerra da Síria. Comigo tenho Gália Taki Síria, coordenadora do Gabinete de Interpretação do Serviço Jesuíta de Apoio a Refugiados. Olá, Gália. Olá, Ana. E Cátia Moreira de Carvalho, investigadora na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, onde estuda a prevenção e o combate ao terrorismo violento e também tópicos associados a refugiados. Também trabalha na RAN, Radicalization Awareness Network, da Comissão Europeia. Olá, Cátia. Olá, Ana. Olá, Gália. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Milhares de pessoas todos os dias durante os primeiros 2 anos da guerra vieram para a rua para pedir o que outros revolucionários pediam nas ruas de Tunis e nas ruas do Cairo: o fim de ditaduras fossilizadas em décadas de compadrio, corrupção, censura. As mudanças que varreram o Egito e a Tunísia nunca chegaram a acontecer na Síria. Entrou a Rússia na guerra, entrou o Irão, entraram os Estados Unidos, a Turquia. 2 polos ideológicos, qual Guerra Fria, treinam esgrima em território alheio, mas não há nenhum plano de paz à vista. Grande parte da Síria continua hoje por reconstruir e mais de 70% da população precisa diariamente de ajuda humanitária para sobreviver. O vácuo de poder na Síria e também no Iraque, que viveu uma guerra de 20 anos, fez nascer um problema que todos conhecemos: o autoproclamado Estado Islâmico, ou Daesh, como os que sofreram às mãos destes terroristas lhes preferem chamar. O Islão radical ainda anda por lá, em menor número do que em 2014, 2015 ou 2016, mas qualquer um que professe uma doutrina de tal forma violenta é um perigo mortal, ainda que isolado. Nas pequenas bolsas territoriais, onde ainda há rebeldes, há também terroristas desta e de diversas outras inclinações, algo que tem sido usado pela propaganda russa para minar os ideais da revolução. Who thought, even us, who on earth thought that there could be a regime that will bomb his own people with chemical weapons? Yes. The rest of the world will just watch it. That's true. I mean, we didn't, obviously, look, 12 years ago, I couldn't even imagine that 12 years later I will be in Germany, in exile. My dad will be somewhere between life and death. And most of the people I know will be either dead or in detention. A voz que acabamos de ouvir é de Wafa Ali Mustafa, uma mulher síria que hoje vive como refugiada na Alemanha e que neste som, gravado para uma entrevista que podem ler no site do Expresso, nos dizia que nunca pensou que a revolução fosse provocar tantos mortos, que alguém pudesse bombardear a própria população anos a fio. E diz também que a revolução não foi uma escolha, foi uma necessidade. Cátia, eu vou começar por ti. Tu estudas extremismo em todas as suas formas, tens falado muito dos movimentos terroristas nesta área do mundo e eu gostava de perguntar se o Daesh ainda é um perigo na região e também para o Ocidente. Claro, os últimos números que li falavam de 500 membros ativos no Iraque e menos 50 na Síria. Parece pouco, mas também já aprendemos que estes movimentos parece que nunca morrem, não é? Sim, eu não sei onde leste estes números, mas causa-me alguma estranheza
serem números tão baixos. Pois eu queria falar também contigo sobre isso, porque era do Crisis Group e talvez eles não tenham, não sei. Sendo o Crisis Group, leva-me a ter um bocadinho mais fé nos números, mas ainda assim parecem-me números muito baixos. Eu queria só voltar atrás à parte, se me permites, em que disseste o Islão radical. É que existe muito esta confusão, é normal haver essa confusão de se usar a religião para explicar o terrorismo e enfim, os termos estarem juntos. A verdade é que os grupos terroristas aquilo que fazem é uma deturpação da religião. Não é a religião que é terrorista, nem é a religião que é violenta. Existe uma deturpação feita através da propaganda, da narrativa jihadista, para manipular e mais facilmente fazer um brainwash das pessoas usando a religião. Portanto, se me permites, eu prefiro usar sempre o termo terrorismo de inspiração islamista, que é para justamente evitar essa associação, essa sim, confusão. claro, não era a minha intenção, Então, sim, claro. Sim, eu sei, mas pronto, isto é um preciosismo de quem é académico, quem estuda este Não, e sistema depois as já há palavras muito importam, tempo. tudo bem, claro, as palavras têm conotações e importam, sim. Até porque esta semana, no dia 15, tivemos o dia de combate à islamofobia, que se comemorou pela primeira vez este ano. Portanto, respondendo à tua questão, o Daesh ainda está presente na Síria, ainda está presente no Iraque e ainda está presente noutros sítios. Aliás, segundo o TESAT, que é o relatório anual da Europol para a situação do terrorismo e as tendências do terrorismo na Europa, que saiu ano passado, os grupos de inspiração islamista, nomeadamente o Estado Islâmico, continuam a colocar uma grande ameaça à Europa, e não só à Europa, também aos outros países fora da Europa. É normal que os números já sejam mais baixos na Síria e no Iraque, devido às intervenções militares que aconteceram lá, mas muitas destas pessoas ou retornaram aos seus países ou migraram para outros países, sendo que neste momento o grande foco jihadista, terrorista, é em África. Nós vemos na África, sobretudo ali, por exemplo, no norte de Moçambique, nas zonas do Congo, na Somália, Tanzânia e depois também noutras zonas mais na costa atlântica também existe muita presença jihadista. Portanto, posto isto, não é por o conflito terminar, não é por os grupos se desmantelarem que as pessoas deixam de ser terroristas. Pode acontecer, pode haver uma desvinculação e até uma desradicalização, mas a ideologia mantém-se, a ideologia continua a ser veiculada, e digo isto sendo eu da psicologia, é muito difícil combater uma ideologia radical. Pode acontecer, acontece, mas não é assim tão fácil que aconteça de forma espontânea. Uhum. E há aquele campo, não é? No norte da Síria, onde também estão ainda os filhos e as mulheres dessas pessoas que combateram, muitos deles de países daqui, da União Europeia, acabam por ser também vítimas, apesar do conflito estar um pouco congelado ou já não haver bombardeamentos todos os dias. Nós conseguimos literalmente ver as vítimas as Sim, vítimas vivas, não é? As que ainda estão vivas, mas são vítimas. Sim, completamente, são vítimas, mas também têm lá pessoas que são agressoras, Pois, são pessoas certo. que estão radicalizadas e tentam indoutrinar à força com métodos violentos outras pessoas. Não falo só de homens, há também muitas mulheres a fazer isto. E estas crianças que estão a viver sob estas condições, eu recordo que existem pelo menos 23 crianças portuguesas que são portuguesas porque são filhas de jihadistas portugueses e, portanto, têm direito à nacionalidade portuguesa. Elas encontram-se nesses campos e, portanto, alguma coisa é preciso fazer para repatriar não só os portugueses, obviamente, mas também de outras nacionalidades, para evitar, enfim, que dali surjam novos terroristas, que nasçam novos terroristas que podem causar problemas no futuro. Não é só porque ficam naquela zona do globo que o problema do terrorismo vai deixar de atingir a Europa. Isso não é assim. E a história já provou que isso não é assim. Claro. Do ponto de vista mais político, ou política regional mais especificamente, também gostava de falar contigo sobre esta aproximação entre a Turquia e a Síria, de que tanto se fala, e que seria mais provável se Erdogan perder as próximas eleições na Turquia, já que o Partido Republicano, que é o seu oponente principal, não faz segredo nenhum de querer normalizar as relações com o Assad, que é para poder enviar os mais de 3 milhões de sírios
Isto são números conservadores, há alguns que não estão registados sequer, e há uma grande pressão da população turca para que eles sejam reenviados, e isso sem um acordo com Assad é mais difícil. Achas que isto é possível ou é só mais para consumo interno? Os Estados Unidos vão deixar isto acontecer? Alguns analistas também dizem que se a Turquia começar a aproximar-se mais da Síria, acabou a rebelião porque os turcos é que são os principais apoiantes dos rebeldes. Qual é a tua leitura? Como disseste, e bem, isto é mais para consumo interno, e Erdogan já se aproveitou um bocadinho e já apropriou um bocadinho dessa narrativa, porque ele próprio também já vem dizer que os refugiados sírios vão ser repatriados para a Síria, e portanto isto não dá descanso nenhum àquelas pessoas que fugiram do regime do Assad ou que fugiram do terrorismo e que escolheram à força a Turquia para viver. Não é assim tão fácil repatriar migrantes ou refugiados. E por um lado, enquanto que esta narrativa vai sendo veiculada, estas pessoas provavelmente já estão a pensar em formas de fugir do país, claro, e migrarem para outros sítios para evitarem voltar para a Síria, que é um país que está completamente destruído e onde a vida delas está ameaçada. Portanto, eu acho que nesta fase, aconteça o que acontecer, ou seja, qualquer que seja o resultado das eleições na Turquia, eu acho que quer um candidato, quer o outro, dizem que os refugiados sírios vão ser repatriados para a Síria. Acho mais difícil as relações normalizarem entre Erdogan e Bashar al-Assad, caso Erdogan vença as eleições, porque enfim, tem havido acusações entre um e outro. Assad diz que ele é um ladrão, Erdogan diz que Assad é um terrorista, a Rússia já tentou mediar estas negociações. Esta semana Assad visitou Moscovo, em que disse que só se senta à mesa das negociações quando a Turquia deixar de ocupar os territórios a norte da Síria, e portanto eu não vejo isso acontecer assim tão breve caso Erdogan vença. Seja a oposição a vencer, o Departamento de Estado dos Estados Unidos já veio dizer que não vai aceitar de ânimo leve o apoio do regime de Assad. O líder da oposição já veio dizer, aliás, isso também é público, que ele é secular, é um firme apoiante da viragem da Turquia para o Ocidente, com os valores do Ocidente, portanto, e estando a Turquia na NATO, também não vejo assim tão fácil uma normalização entre a Turquia e o regime do Bashar al-Assad, caso a oposição vença. Gália, eu gostava que nos contasses, como estava a dizer a Kátia, nós temos lido sobre o caos humanitário do país, mas tu tens lá pessoas, tu tens lá a tua família, uma parte dela ainda na Síria. Nós lemos que tudo é desesperante, que não há água corrente na maioria das casas e que isso também causa doenças e outros problemas, e pessoas que lutam para fazer uma refeição por dia. Como é que se vive na Síria? O que é que a tua família te diz de lá? A guerra provocou um aumento dos preços dos bens e dos serviços, e uma queda no valor da compra da moeda síria, sendo que o salário médio mensal agora na Síria é cerca de $20, que cobre 1 ou 2 dias no mês. Isso deixa muitas pessoas de terem muitas dificuldades de atender às suas necessidades básicas, como alimentação e abrigo. E como é que nós sabemos, atualmente a Síria tem o maior número de deslocados internos do mundo, 6,9 milhões das pessoas. Além da falta de muitos produtos alimentares básicos, como leite dos bebês, medicações, trigo, arroz, óleo, vegetais, e por isso a maioria das pessoas procurarem garantir os alimentos mais baratos apenas para não morrerem de fome. 14,9 milhões sofrem de insegurança alimentar e duras condições de vida, e 80% das pessoas na Síria vivem atualmente abaixo da linha da pobreza. 12 anos de guerra esgotaram a capacidade do país e limitaram a capacidade de operação das instalações do serviço em todo o lado do país.
e os sírios enfrentam muitas restrições nos serviços básicos de saúde. 50% das unidades de saúde e hospitais foram destruídas, além de destruição de infraestruturas. Sim. O que levou à dificuldade de obtenção de água, o que levou à propagação de algumas doenças que já desapareceram há muito tempo, como o cólera, por exemplo. Além de falta de eletricidade, por exemplo, nas grandes cidades recebem eletricidade não mais do que 2 horas, enquanto nas pequenas aldeias não recebem eletricidade. Também falta do petróleo, que levou à indisponibilidade do transporte, ou que ter aquecimento no inverno, maneira para conseguir cozinhar, falta das oportunidades educacionais e muito mais. Infelizmente, se nós tentamos de contar as más condições onde estão a viver, o que estão a ter os sírios, precisamos mais do que um dia. E o número dos sírios que precisam de ajuda humanitária para sobreviver é o maior desde o início da guerra, especialmente depois do catástrofe do sismo que aconteceu recentemente. Isso de facto é mesmo um quadro muito, muito trágico que tu nos contaste, Gália, através também do que as pessoas te dizem de lá e da facilidade que tens em aceder também a informação na tua língua. Claro, nós não poderíamos saber disso sem nos teres dito. E agora gostava que olhasses um pouco para o teu passado, e antes de vir para Portugal passaste por outros países onde o teu marido mantinha negócios, depois regressaste à Síria quando a guerra estava a começar e depois decidiste fugir outra vez. Como é que foi essa fuga? Como é que chegaste a Portugal? Pronto, eu saí da Síria em 2003, quando casei com o meu marido, saí para a Nigéria, onde o meu marido trabalhava. Vivemos lá cerca de 3 anos e por causa de falta de segurança decidimos mudar o país. Também na África, para a Ghana, e onde nós estabilizamos o nosso negócio. Vivemos lá durante 9 anos. E em 2011 a economia entrou em colapso e nós perdemos o nosso negócio num dia. Aí decidimos vender tudo e voltar para a Síria. Naquela altura a guerra estava no início, no final de 2011. Ficámos lá cerca de alguns meses e pronto, a situação estava muito perigosa e não havia nenhuma segurança e pronto, era muito difícil ficar lá e percebemos não há possibilidade para conseguir continuar a ficar lá. Voltamos outra vez ao Ghana, porque o nosso título de residência estava válido ainda, e tentamos encontrar outra solução, porque, como é que muita gente sabe, se a pessoa não tem um paz ou um dinheiro suficiente, vai ser um bocadinho difícil viver na África. E tentamos de procurar ou encontrar um bom futuro para o nosso filho. Tentamos pedir vistos para vários países europeus, como a Alemanha, onde o meu marido tem uma família grande que vive lá há muito tempo, e não aceitaram e não foi aceito. E também tentamos para o Canadá, onde eu tenho uma família grande também que vive lá, também não foi aceito. E no final
depois de 2 anos destas tentativas, percebemos que vai ser impossível ter qualquer visto para qualquer país, mesmo o país árabe, como os nossos passaportes sírios. Então, aí decidimos era a maneira de toda a gente que estavam a fazer, tentámos encontrar um traficante e pagamos $35.000 para comprar 4 passaportes falsos para viajar à Europa. O nosso destino era a Suécia, toda a gente era em 2014 isto. Toda a gente falaram sobre Suécia, como é que está bem preparada para receber os refugiados, como é que falaram sobre as boas condições que estão a oferecer para os refugiados, e fizemos uma escala aqui em Lisboa. Falhou no nosso plano que a pessoa no primeiro país que entra no Schengen, que os documentos têm de ser verificados, porque vai ter os países do Schengen toda aberta. E fomos detidos no centro, no aeroporto, nós fomos detidos lá, ficámos cerca de 3 horas numa sala vazia, investigaram connosco. Depois, sem ter tradutor, sem ter boa explicação, fomos forçados a assinar papéis que percebemos depois que eram papéis de pedido de asilo. Uhum. Fomos detidos no centro de detenção, no aeroporto, e quando eu estava grávida, com 3 meses e meio, eu perdi no primeiro dia. O meu filho tinha naquela altura 8 anos, a minha mãe tinha 69 anos, também o meu marido estava lá conosco. E foi muito maltratada e discriminada por causa da minha religião. Foi muito difícil, até lá no centro de detenção, que as pessoas, a maioria das pessoas ou dos portugueses não sabem que existe lá um prédio no aeroporto onde as pessoas estão a viajar ou receber outra gente de fora. Há um prédio do centro de detenção. Até hoje, nenhum de NGOs tem acesso para aquele centro. E aquele centro, naquela altura, em 2014, não tinha nenhuma condição para receber nem idosos, nem crianças. Gália, tu já falaste com o Expresso sobre essa história, não foi? Foi. Vou tentar encontrar e deixar também o link. Sim. Porque a história é muito grande, é uma reportagem bastante grande publicada na revista, onde tu contas toda essa história. Tal como tu, milhões de outros sírios, gente jovem, gente que estava a preparar o futuro, vive hoje espalhada pelo mundo. Quais é que são para ti as consequências dessa fuga de tanta gente do teu país, e pensas que há esperança em reconstruir ou em voltar, ou para ti parece pouco realista? Eu não quero ser ou estar uma pessimista, mas eu sou uma pessoa muito realista, e a guerra e destruições, deslocamento, imigração, bloqueio econômico, alimentar, sanções internacionais, falta de competências, pobreza, Covid-19 o terremoto e tudo. E o remoto, o sismo, que as pessoas dizeram que é o pior catástrofe que aconteceu até agora há muito tempo. Além da falta dos recursos, temos 6,6 milhões dos refugiados sírios que estão espalhados em todo o lado do país. Eu estava ontem a ler uma estatística da União Europeia
para 2022, sobre os números das pessoas que pediram apoio, pediram proteção internacional na Europa. Depois dos ucranianos, a nacionalidade era dos sírios, com o número de 1.031 mil pessoas que pediram recentemente, em 2022, asilo. O que quer dizer que apesar da guerra supostamente estar mais calma, não quer dizer que as pessoas consigam viver lá sequer, não é? Isso, todos os dias nós estamos a ouvir e ver muita gente, muitas notícias sobre a gente que está a morrer no Mediterrâneo. Já pensamos o que está a deixar ou levar esta gente, obriga esta gente de arriscar a vida delas e a vida dos filhos delas para fazer esta travesseira no Mediterrâneo, para deixar as almas delas, a vida delas, nas mãos dos traficantes. Exato. E infelizmente, eu garanto que mais do que metade das pessoas que já fugiram fora da Síria, se elas vão ter condições para conseguir viver bem, mais do que metade delas voltarão ao país delas. Porque nem só na Europa, também nos outros países, não há muitas condições de boa vida. A metade das pessoas não conseguem ter acesso ao mercado liberal, não conseguem não conseguem integrar bem nos outros países ou ter boas condições para conseguir viver bem. Kátia, pedia-te agora talvez uma análise mais curtinha para finalizarmos sobre esta questão dos países que mantêm o regime sírio de pé, não é? O Irão e a Rússia principalmente. Neste momento há problemas gravíssimos em ambos. A Rússia, bom, óbvio, não é? Tem a guerra na Ucrânia. O Irão tem uma crise económica que está a esmagar a população. As pessoas do Irão com quem eu costumo falar até falam mais disso do que da crise de valores, que também não tem precedentes, mas a crise económica é mesmo o que está a dificultar mesmo a vida das pessoas. Estes dois países podem virar-se para as coisas que são mais graves neste momento nos seus próprios países e abandonar o Assad, ou isso é pouco provável? Eu acho que é pouco provável, quer num país, quer num outro, ou seja, quer no Irão, quer na Rússia, as pessoas não têm muita escolha sobre o que é que o governo pode fazer, porque são países autoritários. O Irão é publicamente dito pela Síria como sendo o seu maior aliado desde sempre. Interessa muito ao Irão manter a Síria por perto, manter a Síria como aliada por causa da influência na região, porque senão o Irão passa a ser o único país na região com aquele tipo de regime. A Rússia é a mesma coisa. A Rússia tem muito interesse, apesar de não ser um grande aliado, o preferido da Síria. A Rússia continua a ter muito interesse em manter-se aliada da Síria, porque, enfim, se o regime de Assad cair, a Rússia perde a influência que tem ali naquela região, e isso não lhe interessa, que é uma região onde tem a Arábia Saudita, Israel, a Jordânia, que são países, apesar de alguma turbulência agora com a Arábia Saudita, são países que estão tradicionalmente mais alinhados com os Estados Unidos. Portanto, não vejo a Rússia a querer deixar cair a Síria como aliada, precisamente para não perder a influência que tem na região, apesar, obviamente, dos problemas que tem dentro de portas. Mas, mais uma vez, a população não tem muito voto de matéria nestas questões, claro. E, portanto, não vejo muito isso a mudar. Gália, nós no fim dos episódios do podcast que eu apresento, que é semanalmente, depois os meus colegas apresentam as outras semanas, nós pedimos sempre às pessoas para trazerem algum objeto cultural que gostassem de deixar aos nossos ouvintes para perceberem mais sobre o tema do podcast. Mas eu sei que tu não trouxeste um objeto cultural, mas sim uma espécie de conselho a quem quer saber mais sobre a Síria, certo? Certo. Eu só quero fazer um pedido das pessoas
que tentar procurar ou fazer uma pesquisa sobre Síria. Agora, neste momento, toda a gente está a falar e focar, e a mídia, notícias, em todo o lado, as redes sociais que estão a falar sobre a guerra, mortos, terroristas, e não estão, nenhum deles está a focar ou está a falar sobre a história deste país, de onde estão, de onde vieram esta gente, a realidade que vieram desta gente. A Síria tem uma importância muito, muito grande por causa da sua legalização entre 3 continentes. E um salário de uma pessoa, naquela altura, antes da guerra, estava suficiente para apoiar uma família de 6 ou 7 pessoas. E havia muitas oportunidades de trabalho, de estudar, havia uma diversidade grande das religiões, etnias, ao contrário do que as pessoas estão a pensar. Pensam que é uma guerra civil, que as pessoas não conseguem viver juntos. Este país, durante muitos anos, era economicamente, financeiramente e socialmente muito estável. E a Síria, durante centenas de anos, recebeu milhões de refugiados de diferentes nacionalidades, estrangeira e árabe. E como circassians, armênios, gregos, palestinianos, kuwaitis, iraquis, libaneses, e nunca foi recebendo uma pessoa numa tenda, nunca foi construído uma tenda para receber esta gente. Foram todos recebidos, integrados na sociedade civil. Obrigada, Gália. De facto, não sabia, eu não sabia nada disso. Portanto, imagino que seja também uma informação importante para os nossos ouvintes. Kátia, tens alguma coisa que queiras partilhar connosco? Sim, eu também não sabia. Obrigada, Gália. Eu trago 2 livros. Um chama-se The Battle for Syria, International Rivalry in the New Middle East. É um livro que foi atualizado em 2020, é um livro bastante grande, mas foi escrito por Christopher Phillips e é muito importante mesmo para perceber todos os interesses geopolíticos que existem na Síria, de vários países, porque a Síria realmente tem um conflito que não é unilateral, ou melhor, não é bilateral, não é 2 forças uma contra a outra, tem mesmo muitos interesses no terreno. E o outro chama-se Síria apenas, de Samer Aboud, que também tem é mais pequenino e também tem um foco diferente, mas que ajuda a perceber como é que a guerra da Síria começou. E este livro é de 2015, se não estou em erro, mas ainda mantém-se bastante atual para perceber como é que tudo começou. E chegámos ao fim de mais um episódio. Obrigada, Kátia, obrigada, Gália. Foi mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção internacional do Expresso. Para a semana voltamos com outros temas, outras histórias, outras vozes. Muito obrigada por ter estado connosco desse lado.